excelente experto en la metodología pedagógica, pionero en psicología educacional. Allan Kardec presenta la doctrina espírita como una fuente inagotable de sabiduría que no puede ser absorbida de un instante a otro, necesitando estudio serio y reflexiones razonables por contener prácticas en el conocimiento de todas las otras ciencias, pudiendo producir así la iluminación y la conciencia, la dulcificación de los sentimientos. José María Fernández Colavida. La próxima conferencia estará a cargo de la señora Simone Privato, de Brasil, con el tema Kardec y José María Fernández Colavida. Simone es investigadora, escritora y expositora espírita, autora de los libros Divulgación del Espiritismo, Enseñanzas del ejemplo de José María Fernández Colavida, Mediunidad y Paces, Preguntas y Respuestas, Oratoria a la Luz del Espiritismo, El legado de Allan Kardec, Paces a la Luz del Espiritismo. Organizadora y traductora de la trilogía Revista Espírita, periódico de estudios psicológicos, colección de textos de Allan Kardec. Diplomática brasileña, licenciada en Diplomacia, Academia Diplomática de Brasil, licenciada en Derecho y máster en Derecho Internacional, casada y madre de 2 hijos. Demos la bienvenida a Simone Privato. Nuestra infinita gratitud a Dios, nuestro Padre, a Jesús, nuestro querido Maestro, a Allan Kardec, a José María Fernández Colavida. Nuestro más profundo agradecimiento a todos los que están trabajando en este Congreso Espírita Suramericano. E nos permitimos também transmitir um saludo especial com todo o nosso amor fraternal a alguns irmãos que não han podido estar presencialmente conosco, pero que sempre estão em nossos corações. Edilene Assini, su hijo Kiki, a Caterine del Toro, Nicole Gonçalves e também a nosso querido Emiro Navarro e nossa querida amiga Alba Leonor Camacho. Também agradecemos a cada de vocês que han venido a estar conosco. Mucho más que recordar, es necesario aprender del ejemplo de aquellos que fueron en la tierra y que siguen siendo en la espiritualidad el mensaje vivo de la doctrina espírita. Entre esos verdaderos espíritas se destaca el querido bienhechor José María Fernández Colavida, conocido como el Kardec español. José María Fernández Colavida nació 15 años después de Allan Kardec, en 1819, en Tortosa, en la provincia española de Tarragona,
E era um niño e um jovem muito dedicado à família, a los estudos. Pero quando ele tinha solamente 14 anos de edad, tuvo início em Espanha uma guerra civil, a primeira guerra carlista. E ele, com solamente 14 anos de edad, tuvo que dejar a la familia y los estudios para luchar en aquella guerra, repleta de atrocidades. Una guerra que duró largos 7 años. E quando Fernández Colavida finalmente pudo regressar a seu hogar com o término da guerra, lamentavelmente ele não encontrou a paz. Su padre havia sido fusilado devido a estes conflitos políticos. Su madre havia sido muerta em um acidente provocado por la imprudência de um caçador. Los bienes de la familia haviam sido devastados. Em busca de melhores oportunidades, Fernández Colavida deixou Tortosa, se mudou a Barcelona, pero devido a suas dificuldades econômicas, não pudo realizar largos cursos de preparação para uma carreira profissional. Com muito esforço, sacrifício, pudo concluir a carreira de notário, pero questões legais, influências políticas no nombramento de los notários impediram que Fernández Colavida exerciera essa profissão. E ele acabou trabalhando como habilitado de classes passivas, uma espécie de apoderado de pensionistas, e recebia um sueldo muito modesto. Era sofrimento que lhe hacía uma invitação para desarrollar a renúncia, a abnegação e desapego de los bienes materiais e, muito especialmente, a empatia hacia as pessoas que sofrem. Em 1860, Fernández Colavida estava caminhando triste por las calles de Barcelona, quando encontra a seu amigo de Alicante, o capitão Ramón Larrié y Pomares. Larrié estava em Barcelona por motivos profissionais e conhecia muito bem a vida de sofrimento de Fernández Colavida. E ao ver a Fernández Colavida tão triste, Larrié sentiu por ele uma profunda empatia, porque Larrié também sofria muito. Ele havia vivido tragédias familiares muito dolorosas, dificuldades profissionais, problemas financeiros, e estava ao ponto de tomar uma medida drástica, quitando sua própria vida, quando, caminhando sem rumo por las calles de Marseille, ele entrou em uma livraria e acabou comprando um exemplar do Livro de los Espíritos. Larrié se entregou à leitura do Livro de los Espíritos de Allan Kardec
E neste livro encontrou o consuelo, o esclarecimento que tanto necessitava. E ao ver Fernanda Escolavida caminhando aparentemente sem rumo por las calles de Barcelona, Larrié pensou: por que não obsequiar a meu amigo Fernandes um exemplar desta obra? E ha sido isso. Imediatamente Fernanda Escolavida se puso a ler o livro de los Espíritos de Allan Kardec. E como Larrié, nesta obra, encontrou as respostas. Por que sofrimos? E para que sofrimos? O esclarecimento e o consuelo que tanto buscava. E a partir de então, Fernanda Escolavida se entregou ao estudo da doutrina espírita. Fernanda Escolavida se deu conta que para conhecer o espiritismo ou doutrina espírita e praticá-lo corretamente, é necessário estudar as obras fundamentais da doutrina espírita. Não é importante estudar as obras fundamentais da doutrina espírita, é necessário. De mesmo modo que nós, quando construímos uma casa, necessitamos fazer cimientos muito sólidos para que essa construção seja firme e cumpra com sua função. Também, no trabalho espírita, seja qual seja, necessitamos os cimientos sólidos de conhecimento das obras fundamentais da doutrina espírita. E quais são estas obras? Además do livro de los Espíritos que já mencionamos. Quais são? El libro de los medios, el Evangelio, Cielo e Infierno, Génesis, Obras Póstumas, Revista Espírita. Revista Espírita. Vamos a ver. ¿Sí hemos aprobado? E nesta publicação, chamada Catálogo Racionado das Obras que podem servir para fundar uma biblioteca espírita, que contou com a colaboração de Allan Kardec e cuja primeira edição foi distribuída com a Revista Espírita em abril de 1869, temos o listado de las obras fundamentais da doutrina espírita. E que lemos aí? O livro de los Espíritos, o livro de los Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Cielo e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, la Gênesis, los Milagros e las Predicciones segundo o Espiritismo, que é o Espiritismo. O Espiritismo, em sua expressão mais simples, resumen de la lei de los fenômenos espíritas, que é uma separata de um artículo que Allan Kardec publicou na Revista Espírita de abril de 1864, caracteres de la revelação espírita, que é a separata de capítulo 1 de la Gênesis, os milagros e as predicções segundo o Espiritismo, e Viagem Espírita em 1862. Además de eso, la colección de la Revista Espírita Periódico de Estudos Psicológicos, en el período entre 1858 y 1869, período en el cual ese periódico estuvo bajo la dirección de Allan Kardec. Es un estado grande, ¿no? Tenemos una buena noticia. Todos os livros deste listado estão traduzidos ao espanhol e disponíveis para descarga gratuita. De la Revista Espírita, por ahora, temos alguns anos traduzidos, alguns textos disponíveis para descarga gratuita. E Fernanda Escolavida, estudando o Espiritismo, ao descobrir
en él las respuestas que tanto buscavam. Su sentimento qual foi? Compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, sobretudo com as pessoas que sofrem. E ele se dedicou a divulgar em seu meio a doutrina espírita, formou um pequeno grupo espírita. Pero havia uma grande limitação, é que não havia, praticamente não havia em Espanha, as obras espíritas, as obras fundamentais. Então, com a colaboração de Maurice Lachatre, escritor francês, que naquele entonces vivia em Barcelona, Fernández Colavida decidiu importar 300 obras espíritas provenientes de Paris. A importação cumpriu com todos os requisitos legais. Pero quando os livros chegaram a Barcelona, o obispo de Barcelona, que naquele entonces era o senhor Antônio Palau, ao tomar conhecimento, considerou que essas obras contrariavam a fé católica e tomou uma decisão drástica. Como não podia mandar executar a los autores, determinou que estas 300 obras foram queimadas publicamente en el mismo sitio donde se ejecutavam os criminales. E assim, em 9 de outubro de 1861, em la cidade de Barcelona, essas 300 obras sofreram a fúria da intolerância. Foi a primeira prueba de fuego de Fernández Colavida em sua labor espírita. E qual foi sua reação? Ele poderia haver-se intimidado ante a agressividade, a violência, a intolerância. E que isso? Ele compreendeu que, em realidade, a agressividade não é uma demonstração de força, é uma confissão de debilidade, de impotência ante o Espiritismo e todos aqueles que lhes são fieles. E Fernández Colavida perseverou no trabalho espírita. A queima das obras espíritas no Auto de Fé de Barcelona também despertou muito a curiosidade das pessoas. Que havia nessas obras? Que haveria nessas obras que provocariam tanta fúria? E em Espanha houve um grande interesse em conhecer essas obras, em conhecer o Espiritismo, pero não se podia importá-las, porque poderiam ser queimadas. Que fazer ante esta dificuldade? Fernández Colavida aproveitou a dificuldade e la transformou em oportunidade de trabalho, que é uma lição para nós. Transformar as dificuldades em oportunidades. Então, não era possível importar. E ele se puso a traduzir o livro de los Espíritos para imprimi-lo em Barcelona, como um fênix que renasce das cenizas.
E naquele entonces, em Espanha, não havia garantia legal para a liberdade de expressão e de consciência. E assim, para realizar essa tarefa, Fernanda Escolavida tuvo que dedicar seu tempo, seus recursos financeiros, que eram escassos, e además correr o risco das persecuções. Pero ele não se detuvo. Em 1864, mandou imprimir milhares de exemplares de sua tradução ao espanhol do Livro de los Espíritos de Allan Kardec e los difundiu ampliamente em Barcelona. Evidentemente, alguns exemplares caíram em manos do obispo de Barcelona, que já não era Antônio Palau, que havia falecido um pouco antes, era o senhor Pantaleão Montserrat Navarro. E ao tomar conhecimento dessa invasão do Livro de los Espíritos em espanhol, a primeira tradução de uma obra de Allan Kardec ao espanhol, o obispo de Barcelona escreveu um comunicado, uma ordem, e lo difundiu muito ampliamente. E nesse comunicado, ele atacou a reputação de Allan Kardec, ofendeu ao Espiritismo e também ao tradutor, que era anônimo, por supuesto, mas nós sabemos que era Fernanda Escolavida. Condenou a leitura do Livro de los Espíritos, la proibiu e ordenou que as pessoas que tuvieran esse livro em manos, que lo entregaram a los párrocos. Não quedou muito claro o que os párrocos hariam com os exemplares. Provavelmente iam a destruí-los a escondidas, para não despertar aún mais a curiosidade. E qual foi a reação de Fernanda Escolavida ao ver por toda Barcelona ofensas a sua reputação, a reputação de Allan Kardec, ataque ao Espiritismo? E se detuvo? De nenhum modo. Não só foi o primeiro tradutor ao espanhol de Allan Kardec, do Livro de los Espíritos, e seguiu traduzindo as outras obras, seguiu trabalhando e divulgando a doutrina. E ele enviou esse comunicado do senhor Pantaleão Montserrat Navarro a Allan Kardec. E também uma carta sua. E ambos textos estão publicados em la Revista Espírita de setembro de 1864. Em sua carta, Fernanda Escolavida escreve, entre outras coisas, o seguinte: o Espiritismo vino a reavivar minha fé, explicando-me todas as misérias da vida que hasta entonces minha inteligência não havia podido compreender. Sinceramente convencido de que trabalhamos para nosso progresso e el de la humanidade, não cessaré de propagar esta doutrina en el círculo que me rodea, empleando para isso uma convicção profunda e os meios que Deus me ha dado. E nos perguntamos por que, em realidade, Fernanda Escolavida não
não se detuvo nunca, com tantos ataques, com tantas persecuções, com tantas ofensas personais, com tantas incompreensões. Aí está a resposta, porque ele não trabalhava e não trabalha para receber reconhecimento, para agradar aqueles que se consideram os poderosos. Ele trabalha para sua própria consciência. Ele não trabalha movido por interesses, ele trabalha por ele ideal, para levar o consuelo da doutrina espírita às pessoas que sofrem, em lugar de desgastar-se com os ataques, com as incompreensões, com as difamações. Ele concentrou sua energia, seu amor, seu tempo, todos os recursos que tinha em trabalho para levar o alívio às pessoas que sofrem. Por isso ele tinha a força necessária para seguir adelante em la tarefa, e nada ni nadie lo detuvieron. A autoridade moral de Fernando Escolar Vida, basada em seu exemplo de vivência de las enseñanzas espíritas, su conhecimento profundo de la doutrina espírita, hicieron que ele quedara conhecido como el Kardec espanhol. E ele buscava, sempre fundamentado em las enseñanzas de las obras de Allan Kardec, divulgar orientações doutrinárias ao movimento espírita. E entre elas, ele chama a atenção para o seguinte: repetidas vezes hemos dado a voz de alerta contra os falsos médiums e charlatanes do espiritismo, e não nos cansaremos nunca de dar saludáveis avisos a los espiritistas que, sem comprovação de nenhuma classe, creem em los maiores absurdos, dando lugar a que os sofisticadores de ofício explotem sua fé cega. O espiritismo se basa em la fé razonada. Pero nos perguntamos, será que o hecho de que me vuelvo espírita e imediatamente me fez razonada? O hecho de volver-se espírita hace que nossa fé seja razonada? A fé razonada é uma conquista, é um processo que exige esforço. E a doutrina espírita nos oferece as ferramentas para que podamos conquistar a fé razonada, que é um exercício continuado. E no campo da mediunidade, a doutrina espírita nos ensina que há dois critérios fundamentais para que podamos analisar as informações que provêm de espíritos ou de médiuns. E esses critérios quais são? Estão, por exemplo, em la introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e na introdução de la Gênesis, os milagros e as predicções segundo o Espiritismo. O primeiro critério é o critério da lógica, da razão, do bom sentido, de los dados objetivos disponíveis. Todo o que provenga de los espíritos ou de médiuns, devemos passar por esse critério. Essa informação satisfaz a razão, a lógica, tem sentido.
está de acordo com os descobrimentos comprovados pela ciência? E o segundo critério é de la concordância universal de la enseñanza de los espíritos, para que uma informação se vuelva parte integrante de la doutrina espírita, deve estar confirmada por comunicações recebidas espontaneamente, através de muitos médios, que não se conozcam entre si e que vivam em regiões diferentes. E nos perguntamos, derrando para reflexão, en el análisis de las informações que vienen a través de médios, nós estamos seguindo estes dois critérios? É o que nos chama a atenção, Fernando Escolavida. Também é necessário ressaltar que Fernando Escolavida tradujo e divulgou o conteúdo depositado legalmente em 4 de enero de 1868, da obra La Gênesis, los Milagros e las Predicciones segundo o Espiritismo. E que conteúdo é esse de 68? Esse é o único conteúdo depositado legalmente, publicado e autorizado por Allan Kardec. Fernando Escolavida não tradujo, não divulgou. A 5ª edição revisada, corrigida e aumentada de 1872, que foi publicada mais de 3 anos depois da morte de Allan Kardec por la Sociedade Anônima de la Caja General e Central do Espiritismo, dirigida por Pierre Gaëtan Desmarais. Fernando Escolavida foi um tradutor verdadeiramente fiel. E tomo a liberdade de compartilhar com muito carinho com vocês esse exemplar original de La Gênesis, los Milagros e las Predicciones segundo o Espiritismo, traduzido por Fernando Escolavida. Na segunda edição francesa, de conteúdo de 1868, publicado em 1871. O único conteúdo que Fernando Escolavida tradujo e publicou. E difundiu não só em Espanha, difundiu por muitos países de Europa e América. Esse exemplar lo conseguimos em Uruguai. Recordamos, não? Que recebi um sueldo muito modesto. E aún assim, cuidado que tinha a tapa dura, uma boa edição, que dura hasta hoje. E ele donava muitos dos exemplares. E quando os vendia, lo hacía a preços muito baixos. E o dinheiro recaudado ele invertia na publicação de mais obras de Allan Kardec. Bem, já que estamos hoje nessa fecha tão especial, 150 anos depois da partida de Allan Kardec à pátria espiritual,
reflexionando sobre todas essas enseñanças que nos han sido transmitidas ao largo destes dias em Santa Cruz de la Sierra, nos perguntamos também qual seria a melhor homenagem a Allan Kardec. Qual seria a melhor homenagem a Allan Kardec? Uma pergunta que deveríamos sempre hacernos. Como espíritas. La fidelidad Eso, la fidelidad. ao legado de las enseñanzas, de las obras de Allan Kardec. E foi justamente isso que Fernando Escolavida hizo. Ele foi e é fiel ao legado de las enseñanzas, de las obras de Allan Kardec. E como podemos ser fieles a esse legado? Em primeiro lugar, nós que somos todos herdeiros desse legado, necessitamos conhecê-lo, Exacto. conhecer esse tesouro, estudar seriamente as obras de Allan Kardec. Há muitos outros livros espíritas excelentes, métodos de estudio muito buenos, pero ninguno de ellos sustituye el estudio directo de las obras de Allan Kardec. E neste momento tão especial, 150 anos depois, nos permitimos dirigir-nos com nosso coração a Allan Kardec para dizer-lhe: te agradecemos, querido Maestro Allan Kardec, desde o fundo de nosso coração, por el legado de las enseñanzas de tus obras, reflejadas em tu ejemplo de fiel trabajador de Jesus. Te agradecemos todos tus sacrifícios para deixar-nos esse legado sublime, aunque não logramos imaginar quais foram esses sacrifícios. Nos gostaria tanto agradecer-te, não somente com nossas palavras, com nossas intenções, sino sobretudo com nossa fidelidade. Pero todavía não podemos. Las imperfecciones nos dominam, quando nós deveríamos dominá-las. Quantas vezes hemos repetido errores e quantas vezes hemos prometido não repeti-los. Las ilusiones del poder, de las ambiciones materiales, de personalismo, nos enceguecem e nos desviamos de ti, Maestro. Somos todavía muy débiles, a pesar de que nos consideramos profundos conhecedores de tus obras. Necessitamos, Maestro, que nos fortaleças, para que vençamos a nós mesmos. Necessitamos que ilumines nosso discernimento para que nos liberemos das tinieblas da ignorância. Necessitamos que nos envuelvas em tu amor para que derremos as cadenas do egoísmo. Sem ti,
não poderíamos compreender o verdadeiro significado da caridade. Não solamente porque lo explicaste muito bem em tus escritos, sino sobretudo porque sempre lo pones em prática hacia nosotros. Hace tanto tempo que nos aguardas em los planos superiores de la espiritualidade. 150 anos. Sin embargo, si bien todavía no hemos conquistado el mérito de estar contigo, te rogamos que nos acompañes desde las esferas superiores donde te encuentras, hasta que llegue el momento em que nosotros, fieles a tu legado, podamos seguir tus passos por toda a eternidade. Infinitas graças, Allan Kardec, Fernando Escolavita. Infinitas graças a todos ustedes. Un llamado a la reflexión, un llamado al trabajo serio que cada uno de nosotros pone en este tipo de prácticas y de enseñanzas de la doctrina espírita. Llevemos con nosotros esas palabras maravillosas, esos mensajes hermosos de nuestros expositores que tanto fortalecen, primero, nuestra fe y segundo, la forma de trabajo que cada uno de nosotros debe cumplir en cada una de sus casas. Muchas gracias. Demos un aplauso a nuestros expositores, por favor. Para ir cerrando la exposición de Simone, vamos a llamar por favor a Luisa Loreiro para que haga la entrega de su presente a Simone privado. Vamos a darles un aplauso, por favor.